Eu quero começar orando, mais uma vez, como sempre. Eu queria, antes de orar pela palavra, orar pelo tempo mesmo, exaltar um pouco ao Senhor. Eu quero que você curva a sua cabeça agora, feche seus olhos. Se você está cheio do Espírito, ou é cheio do Espírito Santo, na verdade, ore em outras línguas também, renda graças ao Pai que é digno. Vamos orar, vamos agradecer. Enquanto as outras pessoas estão chegando aí também. Não sei se o Eudimar já está aí, meu filho querido Eudimar, Ana Paula. Um beijo se estiverem aí também, amo vocês, vocês são incríveis, tá bom? Pedro, meu primogênito, parceiro, amo você, meu filho. Vamos lá, vamos orar. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus. Primeiro, reconhecer que o Senhor é Deus. Primeiro, reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Reconhecer que o Senhor é amor e por isso manifesta-se em nós em todo o tempo, Pai Santo. Eu quero te render graças em nome de Jesus por sua bondade, pela sua graça manifesta em nossas vidas diariamente, pela sua misericórdia, que nos alcança, Senhor, em momentos oportunos. Pai, eu quero te dar graças por teu Filho Jesus Cristo, que foi enviado à cruz, encarnado, Senhor, igual um homem para assumir o preço do pecado de todos nós. E morrendo naquela cruz, tomou consigo as nossas dores e enfermidades, tomou consigo ali a miséria humana, tomou consigo o pecado e fez tudo isso ser cravado definitivamente na cruz. Por isso estamos livres da miséria, livres da doença, livres do pecado. Ao ressuscitar no terceiro dia, criou uma nova criação, trouxe essa nova criação à tona para que nós pudéssemos fazer parte dela por meio da fé. E hoje nós somos encontrados assim, novas criaturas, ou uma parte de uma nova criação. Nós estamos aqui para resplandecer a sua própria existência, porque o Senhor nos criou para isso, Pai. Portanto, nós rendemos graças ao Senhor. Declaramos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é extraordinário, que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer, de fato, tudo quanto pedimos ou pensamos, e muito além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor tem capacidade de fazer. Portanto, nós confiamos convictamente, Pai. Eu quero, nesse momento, conclamar aos meus irmãos que confiem, entreguem, se derramem na sua presença, meu Pai. Confiem plenamente, se desarmem, soltem suas pedras e abram o coração para receber uma porção fresca da tua palavra, porque eu sei que a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa, a tua palavra ela é mais cortante do que espada de duas faces. A tua palavra vai penetrar em nosso coração nessa noite. A tua palavra vai trazer entendimento, clareza daquilo, Senhor, que é apenas um pensamento, uma vaidade, mas ele vai nos mostrar o que importa, que é a inspiração do teu Espírito, para que sigamos, ó Pai, os caminhos do teu Espírito, como um rio, nós vamos sendo levados, ó Pai, para o lugar onde o Senhor deseja que estejamos, ó Pai, porque nessa terra nós estamos com um propósito específico. Fomos inseridos na terra, Senhor, com um propósito, reinseridos através de Jesus para cumprimento desse propósito, e estaremos aqui até o dia que o Senhor desejar, Senhor, em nome de Jesus. Por isso nós nos rendemos, nós consagramos a Ti esse tempo, nós consagramos a Ti esse culto, nós, Senhor, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então, antes de nós iniciarmos, só lembrar um pouco sobre aquilo que nós falamos na semana passada. Eu não sei se vocês se lembram, e eu pedi que vocês priorizassem isso durante a semana e lembrassem que condição mais ação é igual resultado. Deus nos deu total condição, nos colocou em um local que há condição natural e espiritual para que nós vivêssemos uma vida à altura daquilo que Ele planejou para nós. Como planeta, como terra, como cosmos, como sistema do mundo, Deus colocou na Terra tudo o que era necessário, milimetricamente ajustado para que a vida na Terra fosse possível, para que fosse uma vida plena. Nos deu oxigênio, nos deu água, nos deu a luz, nos deu tudo para que nós tenhamos uma vida aqui. Espiritualmente falando, Ele nos deu a sua própria natureza. Nós fomos criados semelhantes a Ele. Nós somos criados com o mesmo material do qual Deus existe. Não vou dizer que Ele é feito porque Ele não foi feito, mas pelo próprio material que Ele existe. É como se Deus tivesse cedido o seu DNA para que nós pudéssemos ser gerados a partir dele. Então fomos criados seres espirituais a partir da existência de Deus. Então carregamos a total capacidade, uma condição ideal para uma vida plena. Essa condição um dia foi quebrada por causa do pecado, mas foi restaurada
na cruz de Cristo Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus estava encerrando a nossa vida de pecado. Ao ressuscitar no terceiro dia, ele estava inaugurando uma nova vida de justiça. Nós somos justificados por Cristo, nós somos tornados justos, nós somos feitos de novo, nós recebemos uma nova natureza, nós recebemos um espírito novo, e dentro desse espírito novo, Deus colocou o seu próprio espírito e nos deu a sua palavra para que por meio do espírito da palavra nós possamos seguir o caminho certo, fazer a coisa certa, praticar, agir, ter ações correspondentes a essas verdades, e então teremos os resultados desejados. Sabe, é muito importante sempre ter em mente que, independente do que você crê e como você vive, todo ser humano busca sucesso, busca autossatisfação, busca uma condição melhor de vida, busca felicidade, busca prosperidade. Tudo isso está dentro de uma realidade, de uma busca que é legal. A questão é que muitas vezes nós buscamos em lugares em que nós jamais iremos encontrar, ou pelo menos não iremos encontrar nessa plenitude que Deus oferece. Mas através da prática da palavra de Deus, né, colocando em movimento todos os atributos que nós recebemos como presente de Deus em nossa própria natureza, recriada em Cristo, nós temos total capacidade de alcançar os resultados desejados. Nós podemos, de fato, ter uma vida abundante, como foi descrita por Jesus em João, capítulo 10, verso de número 10. Então, foi isso que nós falamos. Nós precisamos ter isso em mente. Que condição mais ação igual resultado. Eu creio, eu faço, eu tenho. Eu creio, eu faço, eu tenho. Sabe, infelizmente, nós fomos empurrados a uma crença muitas vezes contrária a essa, né? E eu vou dizer quem foi o criador dessa crença já já. Mas nós fomos ensinados a fazer e então crer para depois ter. Eu faço, eu vejo e então eu tenho. Nós somos empurrados a essa crença. Mas essa crença não é real. Deus não disse que nós deveríamos fazer alguma coisa para poder ter alguma coisa e então ser alguém. Deus falou o contrário. Ele disse, você é alguém, você tem alguma coisa porque você é alguém, então você deve manifestar esse alguém. Quando Deus criou o homem, lá está escrito em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, ele diz, criou Deus o homem, pois a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos. Ou seja, Deus disse, você foi criado assim, eu te dei a minha bênção, agora vai lá e faz alguma coisa. Então veja, ele foi criado assim, ele foi abençoado para algo, e ele foi lá e fez alguma coisa. Ele foi criado assim, condição. Ele foi abençoado para algo, condição, e ele precisa fazer alguma coisa, ação. Então, eu vou ter um resultado desejado. Mas nós sabemos quem foi o criador do inverso disso. Foi o diabo que chegou para Adão e disse, ei, vem cá, como Deus falou para você que se você comer dessa árvore você vai morrer, deixa eu dizer, é mentira, Deus está mentindo, Deus está te enrolando, Deus está escondendo coisas para você. Na verdade, é o contrário, você tem que comer da árvore. E aí você vai se tornar alguém. Veja, Deus disse, não, você é alguém e por isso deve fazer alguma coisa. O diabo disse, não, você deve fazer alguma coisa para se tornar alguém. Infelizmente, a maioria das religiões na Terra estão abraçadas nessa ideia de que eu faça alguma coisa para me tornar alguém. Sabe? E aí nós buscamos fazer uma lista de comportamentos desejáveis na expectativa de que se eu fizer aquilo, eu me torno alguém diferente, então tem um resultado. Veja, eu vou trazer exemplos práticos sobre isso. A gente trabalha no comércio hoje, né, dedicado ao empreendedorismo. Eu tenho inspirado mais pessoas, tenho investido também aqui, tanto na minha vida quanto na vida de outras pessoas também, nisso. E é muito comum quando eu digo, por exemplo, para as pessoas assim, olha, você precisa fazer um bom atendimento. Por exemplo, no que diz respeito ao comércio. Você precisa dar um bom atendimento ao cliente. Agora, eu posso pegar uma pessoa ruim e ensinar algumas práticas, né, que ela possa fazer com o cliente para que o cliente ache que ela é uma pessoa que ela não é. Veja, ou eu posso ensinar essa pessoa, ao invés de ensinar o que ela tem que fazer, ensinar quem ela é, para que ela faça de acordo com o que ela sabe que ela é, então ela vai surpreender manifestando a sua própria natureza. Então, veja, é interessante quando as pessoas chegam no meu restaurante e comumente elas nos elogiam muito, né? Tanto a mim, quanto ao Pedro, quanto aos meus filhos, dizendo, poxa, o atendimento de vocês é excepcional, maravilhoso. Só que não é uma coisa que a gente treinou, aprendeu uma lista de regras. Aquilo é a manifestação de quem nós somos.
Sabe, não adianta, nós somos pessoas gentis, nós somos pessoas educadas, nós somos pessoas do bem, nós somos pessoas que buscam ajudar o próximo e não tirar o que o próximo tem. Então, mesmo estando nós no comércio, mesmo estando nós no nosso trabalho, seja de que âmbito for, quando a gente olha para o nosso cliente, seja de que âmbito for, a gente não olha para esse cliente da expectativa de tirar dele o dinheiro que me sustentará, mas ao contrário, eu olho para esse cliente da expectativa de dar a ele o que eu tenho para que ele possa se tornar alguém melhor. E então, em troca disso, voluntariamente, ele cede o seu dinheiro, que também vai me ajudar de alguma forma. Então, há uma troca nisso, e quando ela é feita com base na natureza, essa troca se torna leve, se torna mais suave. Bom, isso também vale para os relacionamentos de forma geral, né? Quando eu imagino, por exemplo, a minha esposa, né? Eu não posso pensar no fato de dizer, poxa, eu tenho que fazer isso para minha esposa, para que ela veja que eu sou um marido bom. Não, eu sou um marido bom. E porque eu sou um marido bom, ela acaba vendo isso na minha vida. Então, veja, a consciência que eu carrego sobre quem eu sou é que determina a forma como eu me comporto. Veja, dentro dessa premissa, eu quero levantar um assunto interessante aqui. Certa vez, eu li um livro do Bill Johnson, que eu acho que foi Bill Johnson, não sei se é Bill Johnson, não foi Bill Johnson, é Bill Hybels, eu acho. Bom, algum desses Bill aí, eu não sei quem foi deles, não. Que o título é assim: quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Veja, isso você aplica para Bill tudo que você Hybels. faz na vida. É sensacional. Então, quando você pega assim, por exemplo, no que diz respeito aos relacionamentos, você trata a sua esposa bem, tá ali, mas quando ela não está presente, tá só você, como é que você trata dentro de você a sua esposa? Quais são os pensamentos que você tem a respeito dela? Qual é a forma de tratamento que você dispensa para ela? Qual é o tipo de comentário que você traz no coração acerca da sua esposa? Quando você está falando sobre um colaborador, um funcionário, qual é o trato que você tem com essa pessoa quando ela não está na sua presença? Sabe? Será que na presença, porque você sabe que deve tratar bem o colaborador para que ele também trate bem o seu cliente, você vai tratar de uma forma, mas quando é as costas você fala mal do seu colaborador, você deseja o mal do seu colaborador. Então, veja, que seja na igreja, sabe? Na relação entre irmãos, na relação entre lideranças. Como é que você tem isso no coração? Quem é você, afinal de contas, quando ninguém está olhando? Isso não é para você dar satisfação para mim, não. É para você dar satisfação para você. No momento quando você olha para você mesmo e diz, poxa, eu sou esse cara que ele está falando aí, que quando está sozinho pensa errado. Quando está sozinho pensa mal do outro. Quando está sozinho acha que o outro está enrolando ele. Quando está sozinho pensa que as pessoas são trouxas. Cara, se você olha para dentro de você, isso é uma forma do espírito localizar você, aonde você está, no calabouço que você se encontra, para que você possa, de alguma forma, sair desse calabouço. Não é tratando bem o outro externamente que você vai mudar isso, mas pensando por dentro, como você pensa, como você se comporta em relação ao outro, quando ninguém está olhando. Isso diz respeito à natureza. Isso diz respeito a nós vivermos uma vida de dentro para fora. Isso diz respeito a vivermos uma vida que vai impactar a muitos, porque não depende do que os outros fazem, depende de quem eu sou. Depende do entendimento que eu tenho sobre mim mesmo. Ou seja, nessa jornada terrena, né? Que hoje nós temos o privilégio de trilhá-la de maneira coerente, com base no que Jesus falou, que é o que nós vimos na semana passada. Nós estamos agora diante da carreira que nos foi proposta, e essa carreira, entenda que essa carreira é a vida na Terra, só que não a vida vivida de qualquer jeito. Quando você vive na Terra sem viver essa carreira cristã, sem aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, sem o conhecimento adequado, sem as práticas que são proporcionais, direto resultado dessa crença, você vive, desculpa a expressão que eu vou usar, mas como um cachorro que corre atrás do rabo. É uma vida que você vive em círculo, rodando, e você não sai do lugar. Você entra num ciclo vicioso da vida e você pode até estar vivendo algo bom, mas não vai sair daquilo, vai ficar naquilo e não vai crescer, não vai se desenvolver, não vai se tornar um ser humano melhor. E acredite, não é porque muitas vezes você consegue acumular bens e riquezas que você não está nesse ciclo vicioso. Bens e riquezas sendo acumuladas aos poucos não é sinônimo de vida que está crescendo, sabe?
A vida que está crescendo necessariamente terá também as suas necessidades supridas financeiramente. Mas o acúmulo de bens e riquezas não necessariamente é sinônimo de crescimento, de avanço, de amadurecimento espiritual. Eu tenho que entender isso, né? Eu tenho que entender que eu estou nessa jornada. E quando eu não estou nessa jornada em Cristo, eu estou correndo atrás do rabo. Eu fico em ciclo. Parece que as coisas não andam. Parece que eu estou dando volta no mesmo lugar. Agora, Jesus vindo nos tirou desse ciclo vicioso, nos tirou dessa ciranda de ratos e nos colocou de volta no caminho reto, no caminho que teve origem, que tem meio e que terá um dia o final. Nós somos lançados, vamos botar dessa maneira, do céu para a terra, como seres espirituais, fomos colocados dentro do ventre materno, nascemos para uma jornada terrena e no final dessa jornada a expectativa é que nós voltemos para o céu. Pelo menos para dar satisfação para Deus daquilo que nós concluímos aqui na Terra. Ainda que depois disso Deus faça, não, beleza, eu gostei, agora vamos para a segunda parte, volta para a Terra. Mas eu preciso comparecer diante dele. Nenhum de nós vai fugir disso. E eu espero que você não queira fugir, porque se você não comparecer diante dele, você vai, de fato, comparecer diante do fedorento, do cafinfoso, do pé redondo, do chifrudo, do rabudo, daquilo que você quiser chamar, o capiroto, o cão, o cramunhão. Agora, se você não quer comparecer diante do cramunhão, você vai ter que ter a consciência que você vai comparecer um dia diante de Deus. E nesse dia você, obviamente, vai prestar conta da carreira que você cumpriu aqui. As pessoas acham que você vai comparecer diante de Deus para prestar conta dos pecados. Deixa eu dizer, os pecados, se você realmente crê, foram eliminados na cruz. Jesus perdoa. Mas ele vai questionar sobre a sua jornada terrena, sobre o cumprimento do seu propósito na terra, sobre o que você fez com a vida que ele te deu. A vida bio, que é a vida natural, mas também a vida zoe, que é a vida espiritual. O que foi que você fez com a vida que Jesus reconquistou para você na cruz do Calvário? Você vai ter que prestar conta disso. Não, depois que eu recebi a vida de Jesus, foi muito bom, que eu vivi apenas para acumular bens e riquezas, para ficar rico. E aí, cadê a riqueza? Ah, ficou lá na terra. Bonito para você, legal demais. Você não fez nada, ainda deixou lá para trás o que você conquistou. Então, assim, você pode correr essa carreira tendo todas as suas necessidades supridas, regalado de bens, porém, com a mente consciente o tempo todo que existe um propósito que precisa ser exercido aqui na Terra. Então, nessa mesma perspectiva, eu quero que vocês agora abram lá, por favor. Gabriel, eu esqueci de falar, Gabriel. Quando era para começar, já era para ter começado. Tu já começou? Espero que sim. Então, abre comigo, por favor. Colossenses capítulo 1. Ah, tá ótimo, Bia, beleza. Colossenses capítulo 1, verso 9. Abre aí comigo. Você que tem sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você abrir. Abre sua Bíblia aí, seja uma Bíblia de papel, seja uma Bíblia eletrônica. Abre aí, por favor, em Colossenses. É Novo Testamento, Colossenses. Colossenses capítulo 1, verso 9. Se você não está muito familiarizado com a Bíblia, está aí nos assistindo ainda, ouve, fica atento no que eu vou contar, que eu vou ler para você e você vai acompanhar por aí. Veja, esse texto é escrito pelo apóstolo Paulo, que é um dos maiores fundamentadores da nova aliança ou do evangelho como nós conhecemos, né? O apóstolo Paulo foi um dos fundamentadores disso. Ele diz o seguinte, no capítulo 9, no capítulo 1, verso 9 de Colossenses, falando aos irmãos da igreja de Colosso, né? Ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos fez ou vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então, esse texto é um texto maravilhoso. E antes de eu entrar especificamente, feche seus olhos só mais uma vez, um segundinho, por favor. Pai querido e amado, eu quero te dar graças em nome de Jesus por essa palavra. Abre nossos corações para receber. Eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, mais uma vez, para trazer luz e entendimento às escrituras sagradas que estão diante de nós,
para que todos nós possamos ser iluminados no coração por meio delas, em nome de Jesus. Amém. Então, veja, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo começa falando o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos algo que ele falou aqui por esta razão, antes de esta razão foi ouvido algo, e ele disse, por esta razão, porque eu ouvi isso, também não cesso de orar por vocês e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então, veja, Paulo ouviu algo acerca desses irmãos aqui, de um comportamento específico desses irmãos, e desde esse dia que Paulo ouviu acerca desse comportamento, Paulo passou a orar por esses irmãos. Então, isso me mostra duas coisas. Primeiro, que a gente deve conhecer que comportamento era esse que levou Paulo a orar por isso. Porque se nós também tivermos esse mesmo comportamento, nós devemos atentar para aquilo que Paulo vai dar como conselho a esse povo sobre esse comportamento. Então, veja, ele diz o seguinte: por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Então, qual é a razão que Paulo orava por essas pessoas? Nós não vamos olhar o texto, nós não vamos entrar no texto aqui para a gente adiantar, mas eu vou simplificar para você aqui, depois você dá uma conferida lá. O apóstolo Paulo diz assim, gente, olha, eu tenho ouvido falar muito de vocês, né? Eu posso falar isso também de qualquer um de vocês. Poxa, Aldo, eu tenho ouvido muito falar sobre você, Aldo. Eu tenho ouvido muito falar sobre você, Otami. Eu tenho ouvido muito falar sobre você, Guilherme. Eu tenho ouvido falar sobre você, Ruth. E todas as vezes que eu ouço falar sobre você, o que chega aos meus ouvidos é o seguinte, que você tem muita fé e muito amor. E eu pergunto para vocês, ter fé e ter amor é algo bom ou é algo ruim de se ter? É algo bom, né? Agora, normalmente, existe uma motivação por trás da fé e por trás do amor. E é aqui que mora o perigo da coisa. Porque o apóstolo Paulo diz, ó, eu dou graças porque eu tenho ouvido falar da fé e do amor que vocês têm, a fé que vocês têm em Jesus e o amor que tem sido demonstrado pelas pessoas que estão à sua volta. Isso é algo extraordinário. Bom, se eu sou uma pessoa fervorosa em Cristo e que trata todo mundo em amor, isso é algo extraordinário. Mas o que me motiva a crer em Jesus e o que me motiva a amar as pessoas à minha volta? Essa é que é a questão. E o apóstolo Paulo diz que essa fé em Jesus que eles tinham e esse relacionamento de amor que eles desenvolviam tinha um motivo. E o motivo é que eles sabiam que se eles não crescem em Jesus e se eles não amassem as pessoas à sua volta, eles jamais chegariam ao céu. Ao contrário, eles iriam para o inferno. Como eu falei, eles não teriam um encontro com o Senhor, com Jesus, com o Pai. Mas, ao contrário, acabariam, de alguma forma, encontrando o diabo. Então, veja, eu sei que eu preciso ter fé em Jesus e eu sei que eu preciso amar as pessoas se um dia eu quiser ir para o céu. É isso que nos é ensinado muitas vezes nas igrejas. Olha, se você não crê em Jesus, se você não se relacionar em amor com as outras pessoas, você não vai para o céu. Então, por este motivo, eu começo a ter fé em Jesus e começo a me relacionar bem com as outras pessoas, me relacionar em amor. Mas a minha única esperança dentro do cristianismo, muitas vezes, é um dia ir para o céu. E a vida que eu estou vivendo aqui? Ah, não, a vida que estou vivendo aqui tanto faz. O importante é que se eu crer em Jesus, se eu tiver amor com as pessoas, eu vou para o céu. Aí no céu é bem melhor. Porque aqui na terra a desgraça está feita mesmo. Só que a Bíblia diz que não é bem assim. Jesus disse que ele veio à terra para que nós tenhamos vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo também escreveu em Romanos capítulo 5, verso 17, que aqueles que em Cristo receberam a abundância da graça e dom da justiça, que foi um presente de Deus para nós, passarão a viver uma vida de reis na terra. E eu nunca vi um rei vivendo miseravelmente. Eu nunca vi um rei mendigo. Eu nunca vi um rei sem ter recursos, sejam eles naturais ou espirituais, e resolver seus problemas de saúde. Né? Então, um rei, pelo privilégio de estar nessa posição, ele tem as prerrogativas reais. Ele tem um bom lugar para morar, ele tem uma boa saúde, ele tem... É claro que ele não está isento de passar por uma dificuldade, mas ele tem recursos, mas ele tem, como é que eu vou dizer, capacidades ali, atributos que ele pode vencer essas coisas. Então, veja, o que Paulo está dizendo é, veja, se a fé de você está baseada apenas em um dia eu vou morrer e vou para o céu, cara, você não entendeu o evangelho.
Você ainda não entendeu o evangelho. Se você acha que o evangelho é, vai vivendo aí de qualquer jeito, se vir doença é vontade de Deus, se vir pobreza é porque Deus quer, se você ficar nos Estados Unidos é vontade de Deus, se for deportado é vontade de Deus. Bom, se você começa a trazer coisas desse tipo na sua mente, achando que o evangelho é só isso, porque o que importa mesmo é um dia depois que eu morrer eu ir para o céu, deixa eu dizer, você não entendeu o evangelho. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E aí, por esta razão, também nós, desde o dia que eu vi isso, eu não paro mais de orar por vocês. E a minha oração, segundo Paulo está dizendo aqui, é que você transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que eu viva miseravelmente na terra, contanto que um dia eu chegue no céu? A vontade de Deus é, não importa se você vai morrer de câncer, o importante é você chegar no céu. Será que a vontade de Deus é, não importa se você não vai ter dinheiro para botar comida na mesa, o importante é que você um dia chegue no céu? O apóstolo Paulo diz, eu vou orar para que você entenda qual é a vontade de Deus expressamente para a sua vida. Porque nunca foi essa, irmãos. A vontade de Deus nunca foi que a gente aqui na terra vivesse como se Deus não existisse. Ou melhor, crendo em Jesus e andando em amor para com os irmãos, porque um dia eu vou morar no céu. Sabe, a esperança da salvação não está posta para o futuro. No dia que você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, a sua salvação começa naquele exato momento. E você já pode desfrutar dela. É claro que essa salvação que vai ser desfrutada é proporcional ao desenvolvimento que você tem. É capacidade mais ação igual a resultados. Deus me deu a capacidade no dia que eu aceitei Jesus de viver próspero. Deus me deu a capacidade no dia que eu aceitei Jesus de viver sem doença. Deus me deu a capacidade no dia que eu aceitei Jesus de viver sem pecado, de viver em paz, de viver de uma maneira maravilhosa. Deus me deu a capacidade no dia que eu aceitei Jesus. Agora eu preciso desenvolver essa capacidade, tornando ela ativa na minha vida, tornando uma ação na minha vida, para que então eu possa ter o resultado que Deus deseja em mim. Aleluia. Aleluia. Então veja, atente para isso, porque isso é importante. Se Paulo está dizendo, olha, eu vou orar, eu vou me colocar de joelho e orar por você, para que você seja cheio, o transborda a plenitude do conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Agora veja, pastor, se Paulo falou isso, então você também podia orar por nós, para que a gente fosse cheio do pleno conhecimento. Querido, eu posso até orar por você. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se Paulo estava interessado no pleno conhecimento ser derramado na vida deles, eles muito mais deveriam estar interessados por isso. É isso que me faz assistir uma live dessa 1, 2, 3, 4, 5 vezes até eu entender. Sabe? Porque um culto como esse, ele não pode se dar só do tipo, eu fiz ali, eu ouvi, foi maravilhoso, mas eu esqueço o resto da semana. Cara, você tem que entender, você tem que buscar qual é a vontade de Deus. Existe algo para viver aqui, porque tem pessoas que estão desfrutando dessa verdade. E nós, se não desfrutarmos, estamos perdendo tempo. Isso não quer dizer, irmãos, que é varinha de condor, pirlim-pim-pim. Então eu vou agora dizer que eu não vou ter mais doença, eu não vou ter doença. Não, não é isso que eu estou dizendo. Você precisa desenvolver a sua salvação. Desenvolver a plenitude da capacidade que está dentro de você com ações correspondentes para que você tenha o resultado que você deseja. Acredite, se você tem isso em mente e vive de uma maneira completamente intencional para isso, mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar realidade na sua vida. Mais cedo ou mais tarde. Agora, eu tenho que estar comprometido comigo. Eu tenho que estar comprometido com o meu resultado. Eu tenho que estar comprometido. Porque quando eu me comprometo, a primeira coisa que eu faço é viver essa verdade. Eu não posso, irmão, de jeito nenhum. Eu já vi isso 300 mil, 600 vezes, talvez. Pessoas que é uma na igreja e outra fora da igreja. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, é o seguinte, o senhor tem ensinado, eu tenho aprendido muito, já tenho conseguido colocar isso em prática, tanto no meu trabalho quanto na igreja, eu só não consigo colocar isso em prática em casa. O que é que você me diz? Eu digo, você tem que decidir quem você é. Você está sendo falso. Ou em casa, no trabalho, ou no trabalho na igreja, ou em casa. Você não tem como ser duas pessoas. Você está fingindo ser alguém, ou em casa ou no trabalho. Você tem que ser uma pessoa só, gente. Eu não posso ser uma pessoa aqui com vocês, uma pessoa
no meu negócio e outra pessoa em casa diferente. Eu sou a mesma pessoa, tem que ser a mesma pessoa, gente. Gente, por mais que você não seja perfeito, mas você precisa ser autêntico. Aleluia. Aleluia. Deus é muito bom. Então, dentro dessa perspectiva, veja qual é a oração de Paulo pelos irmãos de Colossos, qual é a oração de Paulo por aqueles que não vê perspectiva natural e terrena para um propósito. É que seus olhos sejam iluminados, é que você seja transbordado em pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque quando você entender que Deus quer isso para a sua vida, querido, deixa eu dizer, se Deus quer, quem vai ser contra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que o apóstolo Paulo diz. Veja, no dia que eu entendo, peraí, então você quer dizer para mim que Deus quer mesmo que eu viva em saúde divina? Quer, essa é a vontade de Deus. Então, se Deus quer, quem vai ser contra? Quem vai impedir isso? Isso não quer dizer que o diabo não vai tentar te roubar isso. Mas se você e Deus se mantiverem firmes, e eu garanto para você que Deus vai se manter, cara, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Então, você quer dizer para mim que a vontade de Deus, Deus quer muito que eu viva de uma maneira próspera na terra? Ele quer. Ele quer. E acredite, pode ser que você ainda não chegou lá, não está desfrutando ainda da plenitude, porque ele está tratando coisas dentro de você. Porque também ele não quer que você seja um menino mimado. Né? Hoje a gente vê muito isso. Meninos que não tiveram presença ganharam presentes. Deus quer que você tenha presença e não presentes. Vocês entenderam? Eu não estou falando de meninos aqui. Né? Deus quer que você tenha a presença dele o tempo inteiro. Com ele o tempo inteiro. E não que ele te dê presentes para você ficar, oh, papai, amo papai, mas dá birra toda hora e faz escândalo na rua. Não é essa a vontade de Deus. Não é verdade? Veja. Agora, essa percepção do apóstolo Paulo sobre os irmãos de Colosso não estava só em Colosso. E aí eu quero aprofundar um pouco mais nisso, abrindo com você aí em Efésios, capítulo 1, verso 15. Abre comigo Efésios 1, 15. Veja que ele vai pegar o mesmo teor, a mesma ideia de que ele falou aos Colossenses, ele vai falar agora aos Efésios. Ele diz: por isso também eu, desde que ouvi da fé que há entre vocês no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, de agradecer por isso, mas também faço menção de vós em minhas orações. Veja, apesar de eles também aqui, os Efésios, ter fé em Jesus e amor para uns para com os outros, algo estava faltando. E o que estava faltando se torna alvo da oração de Paulo. O apóstolo Paulo diz: eu não cesso de dar graça, mas também faço menção de vocês em minhas orações e peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai da glória, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, ou no pleno conhecimento da vontade dele. Poxa, eu preciso conhecer Deus para que eu entenda o que Deus pensa a meu respeito. Eu preciso conhecer Deus para entender o que Deus está, como Deus está olhando para mim agora. Porque se eu não conheço Deus, querido, como é que eu vou ter certeza de que Ele está do meu lado em determinadas situações? Então, que o pleno conhecimento de Deus seja transbordado em nós. E uma vez que esse pleno conhecimento de Deus se transforma ou se transborda em nós, imediatamente nos é iluminado os olhos do coração. O que é olhos do coração? Nos é iluminado o nosso espírito. Sabe, aquilo cai como uma ficha. Cara, agora eu entendi, eu não tinha entendido. Sabe aquela percepção clara? Rapaz, eu estou tanto tempo no Evangelho, eu não tinha entendido isso com tanta clareza. Meu Deus, agora ficou. O que é isso? Revelação. Os olhos do Espírito sendo iluminados. É você não agora sendo racional, mas recebendo pela fé na palavra a revelação clara das Escrituras Sagradas. Né? Espírito de revelação e sabedoria, iluminados os olhos do vosso coração. Para quê? Para quê? Para que vocês possam saber qual é a esperança do vosso chamamento. Na verdade, ele fala sobre três coisas aqui. Eu vou ler as três, mas não vou falar sobre as três. Ele fala: iluminados os olhos do vosso coração para que saberdes qual é a esperança do vosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos. Então, veja, o apóstolo Paulo aqui, ele fala a mesma coisa. Ele diz, ó,
eu tenho ouvido falar que vocês têm muita fé em Jesus e amor uns para com os outros. Mas olha, existe uma vida superior mesmo estando na terra. E se vocês não sabem, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar, vou pedir ao Pai que primeiro vocês transbordem do pleno conhecimento dele. Porque aí, iluminados os olhos do vosso coração, os olhos do vosso entendimento, os olhos do vosso espírito, vocês vão compreender com muita clareza, qual é a esperança do seu chamamento. Eu quero que você se pergunte, meu Deus, qual é a esperança do meu chamamento? Eu quero que você feche seus olhos suspirando agora, assim, Senhor, qual é a esperança do meu chamamento? Ainda que você não saiba com clareza ainda o que é, eu vou te explicar, mas eu quero que você faça isso mesmo agora, faz isso assim, respira fundo, suspirando, e diz, Pai, qual é a esperança do meu chamamento? Eu quero saber qual é a esperança do meu chamamento. Porque se ele diz que você precisa disso, irmão, você precisa. Irmão, você precisa. E se você não sabe, você precisa saber. E aí, e é isso que às vezes eu fico irritado, porque, não sei se eu falo ou não falo? Você vai nas igrejas, e os abençoados que foram ungidos para te explicar, para te ensinar, ao invés de te ensinar quem você é, qual é a esperança do seu chamamento, eles ficam te dando regrinha do que você fazer para ser abençoado. Olha, você precisa fazer assim para ser abençoado. Olha, faz assim para ser abençoado. Presta atenção, gente. A coisa está tão mais clara, a gente nunca viveu uma revelação tão clara das Escrituras. A gente nunca viveu um tempo de tanto conhecimento bíblico quanto o de hoje. Para a gente ficar caindo em engano, irmão. Deixa eu te dizer, você não é mais criança. O apóstolo Paulo já dizia isso. Ele diz, criança é assim, menino é assim, é levado de um lado para o outro, como papel na ventania, por todo tipo de vento de doutrina. Alguém apareceu agora revelando o CPF, vou para lá. Alguém apareceu ali fazendo uma campanha X, vou para lá. O outro pastor ali tá fazendo um voto, vou para lá. Presta atenção, você tem Deus habitando dentro de você, você tem total capacidade de viver a vida abundante que Jesus prometeu aqui nessa terra. Você só precisa ter conhecimento revelado e prática desse conhecimento. Simples assim. Você não precisa de pastor, não para você ter resultado. Você não precisa de bispo, você não precisa de apóstolo para ter resultado. Você precisa de prática. O pastor, o bispo, o mestre, ou quem quer que seja o ministro, ele sim foi ungido para te ajudar a revelar as escrituras para você, como eu estou falando aqui. Mas uma vez que as escrituras foram reveladas, a obrigação agora é sua de praticá-las. E aí, obviamente, os resultados aparecem, começam a surgir e vir naturalmente na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, eu vou orar para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, para que você saiba 3 coisas, pelo menos. A esperança do seu chamamento. Pai, eu quero muito saber a esperança do meu chamamento. Faz de novo, faz de novo. Pai, eu quero saber muito qual é a esperança do meu chamamento. Faz de novo. Faz como um ato profético, faz para você. Pai, eu quero saber qual é a esperança do meu chamamento, eu quero viver essa plenitude. Pai, me fala qual é, eu quero saber qual é a esperança do meu chamamento. Isso é uma coisa. Segunda coisa, ele diz, qual é a esperança? Aliás, qual é a riqueza dos santos no reino da luz? Peraí, tem riqueza? A Bíblia está dizendo aqui que existe uma riqueza disponível para nós. Mas eu nem sequer sei que existe, por isso não está desfrutando. Porque quando você desfruta quando você sabe que existe. Sabe, eu vi um vídeo na internet, acho que foi essa semana, de um homem que achou uma pedra preciosa na estrada, na beira da estrada. Um amigo dele passou e viu um brilho, porque choveu, aí ficou as pontas do cristal saindo para fora. Ele viu, falou com um amigo que mexe com pedra, disse: Ó, eu passei em tal lugar, depois da chuva tinha uns cristais apontando para fora. Ele foi lá, achou uma jazida grande, uma pedra grande, valiosíssima, né? Lá. Então, ele foi lá simplesmente e tomou posse. Agora, vê, se ele não soubesse que aquela riqueza estava lá, ele ia lá tomar posse daquilo? Não ia. Então, se eu não sei que existe uma riqueza, se eu não conheço essa riqueza, se eu não sei do que se trata isso, como é que eu vou tomar posse? E por fim, ele diz: e que você também saiba a suprema grandeza do poder de Deus que está em nós, os que cremos. A suprema grandeza do seu poder em nós. É esse poder a qual Paulo se refere quando ele fala em Efésios capítulo 3, verso 20,
quando diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, que opera dentro de nós, que está habitando dentro de nós, que está aqui dentro operando. Ele não vem aqui e faz uma... Não, ele está aqui dentro. Existe um poder, irmãos, que transcende qualquer compreensão humana, está habitando dentro de nós. E você não se atenda para isso. Às vezes você olha para você e diz, eu sou tão fraco. Deixa eu te dizer uma coisa. Pior do que as pessoas falarem mal de você é você falar mal de você mesmo. Não tem coisa pior do que a coisa ruim sobre você sair da sua própria boca. Sabe? Por causa de coisas que você fez no passado, talvez, você ficasse se lamentando. Eu sou um merda. Desculpa que eu vou falar aqui. Eu não valo nada. Não, você não é isso, querido. Você é a imagem de Cristo. Você foi criado semelhante a Ele. Você é cheio do potencial divino. E se houve pecado, se houve arrependimento, houve perdão para o pecado. Então relaxa, fica tranquilo, levanta a tua cabeça e segue adiante. Aleluia. Aleluia. Então existe um poder operando dentro de nós. Nós somos esse armazenamento de poder. Nós somos como é que eu vou dizer? Esse depósito de poder divino. Sabe, queridos, o poder de Deus não está no monte, o poder de Deus não está nas nuvens, o poder de Deus não está ali no templo, o poder de Deus está em nós. Sabe, quando se reúnem crentes, quando se reúnem pessoas cheias do Espírito Santo, ali está o poder de Deus. Sabe, quando eu abro a minha boca, aqui está o poder de Deus. Quantas palavras têm sido lançadas hoje à noite aqui e alcançado corações aí do outro lado. Isso é o poder de Deus. Que ele não é a minha capacidade, é o poder de Deus em manifestação. Agora, se eu não acredito, eu não tinha coragem nem de abrir esse celular. Aleluia. Então, nós precisamos buscar intensamente, primeiro, o conhecimento de Deus. Conhecimento pleno de Deus. Como é que eu conheço a Deus? Pela Bíblia. Pela Bíblia. Vai ler o Novo Testamento. Leia o Novo Testamento. Né? Mas eu gosto do Antigo. No Antigo não revela quem Deus é. Né? O Antigo revela quem a humanidade é. Pecadora, antes de Cristo, né? Desconectada de Deus, miserável. Aquele é o retrato da humanidade. Agora, o Novo Testamento revela Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se eu quero conhecer Deus, eu vou ter que conhecer Jesus. Não tem outra forma de conhecer Deus se não for conhecendo a Cristo. Então, eu olho para Jesus e digo, bom, se Jesus age assim, Deus é assim. Mas fulano disse que é diferente. Não importa, mas se Jesus disse, é isso aqui que ele é, e acabou. Se Jesus agiu desse jeito, e teve coisa que Jesus nem disse, mas ele agiu. E se ele agiu, isso demonstra quem ele é. Né? A sua ação era diretamente compatível com as suas crenças. Jesus não fazia uma coisa diferente do que ele era. Jesus fazia exatamente aquilo que era a sua própria natureza. Então, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou, é a revelação de quem Deus é. Então, eu tenho que buscar com dedicação. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu tenho que buscar com dedicação entender qual é a esperança do meu chamamento. E eu quero que vocês escrevam essa palavra aí, esperança do meu chamamento. Qual é a esperança do meu chamamento? Segunda coisa, qual é a herança dos santos no reino da luz? Escreva aí, eu tenho uma herança. Qual é essa herança? E a terceira, que poder é esse que está em nós, os que cremos? Bom, são 3 tópicos que nós vamos discutir a partir da próxima reunião. E eu creio que essa semana saia aí os devocionais em nome de Jesus. Né? Eu pedi a Juliana para fazer um grupo aí com as pessoas. E essa semana saem os devocionais. E aí vocês podem debater nos devocionais sobre esses temas aí, esses 4 princípios aí. Na próxima semana, na nossa reunião, eu vou mergulhar nesses princípios. Só que eu não vou começar a partir do conhecimento de Deus, vou deixar o conhecimento de Deus por último. Eu vou começar com a esperança do nosso chamamento. Qual é a esperança do nosso chamamento? O que significa, né? Vou dar uma pista para você. Não está falando sobre chamado, está falando sobre propósito, né? Não é o que eu devo fazer, é quem eu sou, afinal de contas, né? Se você não sabe quem você é, você não sabe o que tem que fazer. Você não vai andar 1 milímetro adiante daquilo que você acredita sobre si mesmo. Você não vai conquistar 1 centímetro de nada além daquilo que você acredita sobre si mesmo. Veja, as suas conquistas no mundo, a sua vida, tudo que você tem aqui à sua volta é proporcional àquilo que você acredita sobre si mesmo.
Então eu preciso ter isso claro na minha mente. Quem é o homem, né? Eu me lembro que Davi, em uma das suas indagações, ele disse: poxa, quando eu olho para o céu, obra das tuas mãos, para as estrelas, para a lua. A última, Juliana, é suprema grandeza do poder. Que poder é esse que habita em mim? E Paulo diz: quando eu olho para os céus, que é obra das tuas mãos, vejo a lua, as estrelas que criaste, eu me pergunto: poxa vida, o que é o homem? Bom, é essa a pergunta, Salmo 8. Salmo 8, Paulo, isso mesmo. Salmo 8, verso 3 em diante. Ele faz essa questionamento: que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? E ainda bem que na sua inspiração ele trouxe a resposta. Ele disse: tu és um pouco menor do que Deus, de glória e honra o coroaste, e sobre todas as obras das suas mãos o colocaste, para que reinasse. Então, é sobre esse princípio que nós vamos tratar semana que vem, sobre essas três coisas, né? Um pouco menor do que Deus, cobertos de glória e de honra, e com domínio sobre a criação. Essa é a esperança do nosso chamamento, né? Nós vamos mergulhar nisso na próxima semana, no próximo culto. Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra, que vocês tenham realmente sido sacudidos no coração com essa palavra. Não deixa de falar isso, não deixa de pensar nisso todos os dias da sua vida. Eu sou um ser criado semelhante a Deus, eu estou aqui com um propósito divino. Eu preciso buscar o conhecimento de Deus, eu preciso buscar esse conhecimento. Eu não posso viver como o mundo vive, eu não posso ser conduzido pela expectativa do mundo, eu não posso viver gananciosamente na expectativa só do ganho fácil. Eu não posso viver assim, eu tenho que viver para um propósito. Se eu quiser ter uma vida que vale a pena, se eu quiser ter uma vida que vai marcar a minha passagem terrena, eu preciso viver dessa maneira. E olha, você não precisa ser perfeito para viver assim. Acredite, Davi nunca foi perfeito e marcou a sua geração, né? O apóstolo Paulo também não era perfeito e marcou a sua geração. Eu não sou perfeito e tenho marcado a minha geração, né? Você não é perfeito e pode também marcar diretamente a sua geração. Então acredite, Deus não está pedindo para que você seja perfeito, mas que você seja consciente de quem você é. Consciente, consciente. E viva uma vida não leviana, sem consciência, mas uma vida plena naquilo que você crê sobre si mesmo pela perspectiva divina. Amém? Pai amado, quero te render graça em nome de Jesus por essa palavra que iluminou os nossos olhos do coração, por essa palavra que inspirou a nossa vida, o nosso espírito, Pai amado. Espírito de revelação e sabedoria, espírito de profecia que está sobre nós. Venha, Senhor. Revela-nos, ó Pai, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, essa semana como uma semana de respostas, Senhor. Eu percebo que tem pessoas aí buscando respostas, pessoas que estão aflitas, Senhor, guardando segredos que precisam de respostas do Senhor. Eu vou dizer a essas pessoas aqui agora, pelo Espírito da profecia, que Deus está dizendo: acalma o teu coração e viva cada dia como se fosse o primeiro da sua vida, de forma intensa, maravilhosa. Eu sei que as pessoas costumam dizer: viva como se fosse o último, mas viva como se fosse o primeiro também, cheio de alegria, cheio de motivações, com humildade, com simplicidade, sabendo que você pode cumprir aquilo que Deus tem para sua vida. Não se preocupe com o dia do amanhã. O amanhã traz os seus próprios problemas. Todos os dias, à meia-noite, o dia vira e o outro dia você tem mais 24 horas. Então, se preocupar não vai resolver os seus problemas. Você que está aí esperando respostas, você que está aí com segredos guardados no coração para tomar decisões, acredite, tenha paz e descanse no Senhor. Não tome nenhum tipo de decisão precipitada, relaxa e apenas viva. Uma vez eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: nada, apenas continue de pé e respirando. Se você não me atrapalhar, já me ajuda bastante. Então, por favor, continue de pé e respirando. Continue de pé e respirando. Continue de pé e respirando. E haja como normalidade. Está tudo bem, né? Bate aí no ombro do seu irmão aí do lado aí, ó. Sei que tem umas janelinhas aqui para você, não sei para você, ó. Bate no ombro do seu irmão aí do lado aí, ó. Diz, ó, vai tudo bem. Descansa no Senhor, vai tudo bem. Deus está guardando você de coisas extremas e perigosas. Fica tranquilo que, se for necessário, Deus te torna invisível, né? Eu me lembro que em algumas passagens do Evangelho as pessoas tramaram para matar Jesus e a Bíblia simplesmente diz: e ele saiu do meio deles. Como? Não faço ideia, né? Ou seja, ele se tornava invisível diante das pessoas. Deus escondia ele de alguma forma
que ele saía daquela multidão e ninguém via, ninguém percebia e dizia: cadê, cadê, cadê? Já foi. Assim vai ser com você também. Deus vai esconder você debaixo das suas asas para que você seja guardado e protegido no poder do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, muito obrigado a todos. Tenham uma noite extraordinária. Agora